Bom dia! Estamos mais uma vez aqui pelo canal da Semeadores, transmitindo a Palavra de Deus. Semeadores, semeando mensagem de vida para o seu coração. A nossa reflexão de hoje será no capítulo 18 de Gênesis, intitulado Deus aparece novamente a Abraão. Que capítulo gostoso esse, o capítulo 18, da gente ler e de meditar. Abraão era amigo de Deus, o pai de todos nós que somos da fé, o pai da fé. Recebe mais uma vez uma visita muito especial, aliás, eu diria especialíssima. Apareceu-lhe o Senhor, agora foi nos carvalhais de Manre. Manre tinha sido um amorreu que buscava alianças com Abraão. Foi nesses carvalhais que Abraão tinha ido, conforme Gênesis 13:18, e ali tinha edificado um altar ao Senhor. E o Senhor aparece onde para ele? Aonde ele tinha edificado um altar. Muito interessante a dica, né? Os meus sítios na internet, tanto a Semeadores, quanto o meu Jamais Desista, que mantenho todos os dias com mensagens de Deus, é o meu altar escolhido para eu todos os dias estar na presença do Senhor em oração, adoração e na pregação da sua palavra a todos os povos. Ó Senhor, aparece para mim também aqui. Pode vir com esses dois seres que estavam contigo quando apareceu para Abraão. Era um dia de muito intenso e o calor devia estar insuportável naquela região quente, e Abraão estava ali assentado, pensando na vida, quando de repente avista 3 homens que de imediato os reconhece sem os conhecer. Ou então porque era costume da época ser tão prestativo com estrangeiros que chegavam. O curioso é que ele logo se curvou diante deles. Quem seriam esses 3? Com certeza nós sabemos quem é. Sabemos se tratar do Senhor, uma manifestação teofânica a Abraão, em forma humana, que inclusive come e saboreia o delicioso prato servido com esmero por Abraão. Então eles comem, eles bebem, eles conversam. Interessante, não é verdade? Os outros 2 provavelmente eram anjos, em forma humana, de pé em frente dele. Também pode significar que bateu a porta, isto é, aquela cena era clara de uma visita e uma manifestação exclusiva e intencional para Abraão, por parte do Senhor da Glória. Abraão se oferece todo e com gentilezas e serviço hospitaleiro, presta-lhes assistência, e estes aceitam a sua oferta. Depois da boa refeição, o Senhor lhe pergunta por Sara. E ele responde, e o Senhor entrega a ele a sua palavra, de que Sara terá finalmente o seu filho. Ela que escutava tudo, e por ter já cessado o seu costume, o costume das mulheres de ovulação, e por ser seu senhor Abraão já velho, ela se ri e deixa-se dominar pela dúvida. Ambos riram do que o Senhor estava a fazer com eles. Primeiro se riu Abraão, lembram-se no capítulo 17, mas ele não foi punido nem advertido. No entanto, Sara foi advertida e repreendida. Ela até ficou com tanto medo que negou tudo diante de Abraão, que a repreendeu novamente porque a estava mentindo. Abraão não foi repreendido porque se riu da história, porque de fato ela é cômica, ela é engraçada, tanto é que o nome Isaac, sugerido pelo próprio Senhor, é isso. Mas Sara não riu somente por isso, ela riu por duvidar. Esse foi o problema dela. A própria resposta do Senhor ao exclamar se haveria alguma coisa demasiadamente difícil para ele é uma confirmação de que Sara tinha se deixado levar pela dúvida. Eu não entendo
porque o Senhor tinha deixado eles ficarem tão velhinhos para cumprir essa sua palavra. Eu vejo em Deus mistério e aqui senso de humor. O fato é que a história é cômica mesmo. E tanto é engraçada que o menino que nasceu recebe o nome de Isaac, que significa risos. Quem deu a sugestão do nome aos pais e os pais acataram? O próprio Senhor que se apareceu para eles teofanicamente. Realmente é muito engraçado tudo isso. Não tem como não rir numa situação dessa. É, 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 é interessante esse aspecto no relacionamento de Deus com os homens. É muito interessante. Em seguida, depois disso tudo, Abraão percebe que eles estão olhando para o lado de Sodoma e sente no seu coração que algo terrível está para acontecer. Ele o segue e começa a interceder ao Senhor pelos justos da cidade de Sodoma e Gomorra. É de se notar que o Senhor tomou a iniciativa de contar previamente a Abraão o que estaria por acontecer com Sodoma e Gomorra, e assim explica os motivos a ele. Ocultaria o que estou por fazer a Abraão, disse o Senhor, e explica por que não ocultaria. Primeiro, porque Abraão virá a ser uma grande e poderosa nação, onde nele serão benditas todas as nações da terra. Segundo, porque tinha conhecido e sabido que ele irá ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Em seguida começa a oração intercessória de Abraão, porque sabia que em Sodoma e Gomorra estava quem? Lá o seu sobrinho Ló, e quem sabe mais algum justo. É interessante acompanhar seu pleito, que começa com 50, e ele vai fazendo perguntas ao Senhor e termina com 10, dando a entender o texto que se a conversa continuasse até apenas um justo, o Senhor não destruiria a cidade por causa desse justo. Então o Senhor envia aqueles 2 anjos a Sodoma. E no capítulo 19, é isso que nós vamos ver. Esses 2 anjos que são enviados até Sodoma. O Senhor ficou ali com Abraão até sua oração ser concluída. E Abraão ficar satisfeito com a resposta de Deus, que lhe aparecera e com ele banqueteou em sua própria casa, em sua própria mesa. Que comunhão e relacionamento abençoado. Serviu ao Senhor com o prato que o Senhor lhe abençoou. E o Senhor se deliciou. Linda história que deve nos inspirar a sermos mais hospitaleiros e prestativos, porque quem recebe aquele que é enviado do Senhor, ao Senhor recebe. Interessante essa história de Abraão, do Senhor, desse encontro que eles tiveram. Não é muito interessante? Nós vamos ler o capítulo 18, que se narra da seguinte maneira, a partir do verso 1. Depois, apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. E levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. E disse, meu senhor, se agora tem achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Que se traga já um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai debaixo dessa árvore. E trarei um bocado de pão, para que se esforceis o vosso coração, depois passareis adiante. Porquanto, por isso chegaste até vosso servo. E disseram, assim fazes, como disseste. E Abraão apressou-se em ir com Sara à tenda e disse-lhe, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela, tenra e boa, e deu ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado, e pôs todos diante dele.
e ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: onde é que está Sara, tua mulher? E ele disse: ei-la ali na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por esse tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava à porta da tenda que estava atrás dele. Verso 11. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei eu ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade darei eu a luz, ainda havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti, por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não digas isso, porque tu te riste. E levantaram-se aqueles homens dali e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Verso 17. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nela serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado o seu clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou em pé diante da face do Senhor. Verso 23. E chegou-se a Abraão, dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também e não pouparias o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe, e disse: se porventura achar ali 40, e disse: não o farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar, se porventura se achar ali 30, e disse: não o farei, se eu ali achar 30. Verso 31, e disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se achar ali 20, e disse: não destruirei, por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se achar ali 10, e disse o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. E retirou-se o Senhor, quando acabou de falar a Abraão. E Abraão tornou-se ao seu lugar. São 33 versículos, o capítulo 18, ao qual nós acabamos de ler, em que ele finaliza com essa intercessão de Abraão, que ele vai fazendo gradativamente perguntas ao Senhor, e o Senhor vai confirmando a sua resposta de que não destruiria a cidade, dando a entender que se houvesse na cidade apenas um justo, Deus também não iria destruir a cidade. Este foi o capítulo 18 que nós vimos hoje, nesse dia tão especial que o Senhor fez para todos nós. Nós somos do canal da Semeadores, semeando mensagem de vida para o seu coração. O texto escrito dessa mensagem, para você ler, para você comentar, criticar, ele se encontra no nosso blog, www.jamaisdesista.com.br. Em nossa loja virtual, www.ossemeadores.com.br, você vai encontrar livros a respeito desse capítulo, como outros livros de minha autoria. Eu sou o pastor Daniel Deusdete. Também gostaria que você agora
acessasse o seu YouTube, no lado direito você vai encontrar uma palavrinha escrita assim, inscrever-se. Inscreva-se em nosso canal para que você receba as atualizações. Estaremos sempre aqui por muito tempo, produzindo um capítulo da Bíblia por dia, conforme assim nos orienta o Senhor. A todos, queridos, um bom dia. Que esse dia seja um dia especial na sua vida. Deus abençoe você. Amém.